Começamos mais uma aula e agora nós vamos falar de industrialização. Turma, temos que entender, de primordial importância, compreender como o Brasil se industrializou. Por que nós temos que entender isso? Olha, a industrialização depende do meu emprego, depende do seu emprego, mesmo que você não vá trabalhar na indústria, mas nós compramos produtos industrializados, certo? Então, compreender como esse funcionamento, compreender como funcionou, como o Brasil inventou a indústria, os problemas e as virtudes que a nossa indústria tem, é o que nós vamos ver agora, ok? Pessoal, para entendermos a industrialização brasileira hoje, você precisa voltar lá no Brasil Colônia, lá no início, na chegada dos primeiros colonizadores, o início de tudo, como é que era? Turma, nesse momento o Brasil era proibido de ter indústrias. Era proibido de fazer enxada, era proibido de fazer um machado, era proibido de fazer, em muitos casos, de fazer chapéu, de fazer manteiga, chegou-se a proibir. Por que isso foi proibido durante muito tempo? Tá? Não foi só Portugal que proibiu o Brasil. A Inglaterra proibiu todas as suas colônias de terem indústrias. Inclusive a Índia, que foi colônia inglesa, os caras chegaram na Índia e destruíram todos os teares. Lembre-se que a Índia tem a seda, né? Que é famosíssima no mundo inteiro. Então eles destruíram para quê? Para que se comprasse dos ingleses. No caso do Brasil, Portugal proibiu que aqui fosse desenvolvido qualquer tipo de produto industrializado. Por que isso era proibido? Lembre-se, como colônia, nós exportávamos matéria-prima e comprávamos o produto pronto. Turma, quem tem a indústria detém a tecnologia e automaticamente vende o produto por um preço muito maior. Por isso que foi proibido ter indústria no Brasil. Portugal precisava vender o quê? A manufatura. E aqui no Brasil saía matéria-prima. Que matéria-prima é que saía daqui? Todo tipo. Desde a madeira, certo? O pau-brasil foi usado durante muito tempo ou para construção. Na Europa, até hoje ainda existem móveis desse produto, ou para atingir roupas. Na época, conseguir a cor vermelha era caríssimo, muito difícil, e o pau-brasil tinha essa possibilidade de produzir a cor vermelha, que era considerada uma cor nobre, né? Só os nobres usavam essa cor. Muito bem, como que isso começou a mudar? Pessoal, lembrem-se que em 2008, fez 200 anos da chegada da família real no Brasil, que Dom João VI fugiu da Europa, fugia das tropas de Napoleão, né? Inclusive Napoleão escreve no seu diário, né, que o único monarca que conseguiu enganá-lo foi o monarca português, né? Por incrível que pareça. É claro que isso é uma piadinha, né? Porque em Portugal tem as mesmas piadas só que para nós, mas o único monarca que enganou Napoleão foi Dom João VI. Ele assinou um acordo lá que ele acabou não cumprindo quando percebeu que Portugal seria invadida e automaticamente ele estaria submisso ao Napoleão, embarcou no navio e veio para o Brasil. Ele transferiu a coroa, transferiu o reinado. Automaticamente, o Brasil, que era uma colônia, passa a ser sede do reinado. Pessoal, imagine uma coisa, Dom João VI não veio apenas junto com sua mulher e os seus filhos, que depois vão ser Dom Pedro I e Dom Pedro II, tá? Ele vem com uma comitiva enorme, um monte de nobres vão fugir de Portugal junto com Dom João VI. Automaticamente, essa gente tinha um punhado de necessidades, e essas necessidades eram supridas através da indústria. Mas a indústria não estava aqui, não existia. O que aconteceu então? O Dom João VI começa a liberar a possibilidade de que as coisas pudessem ser feitas aqui. Isso ajudou bastante o Brasil a se desenvolver e é claro que a partir daí começa-se a produzir as coisas aqui, uma indústria
muito pequena, vai ter o início de uma siderúrgica para uma enxada, um machado aqui e acolá, que era a ferramenta mais importante naquela época, né? Pense, no início de 1800. Isso vai se desenvolver até o Brasil tornar-se república. Lembre-se, quando a família real sai do poder, o Brasil passa a ser república. Esse desenvolvimento da indústria vai ainda capenga de maneira muito lenta. O Brasil ainda, depois começa a Primeira Guerra Mundial, no início do século passado, certo? E esta Primeira Guerra acaba trazendo um problema nos oceanos, não tinha muita navegabilidade, então o Brasil ganha mais um fôlego para desenvolver a sua própria indústria, e assim vai até a Era Vargas. Principalmente quando a gente pensa em 1929, certo? Wall Street, a Rua do Muro. Todo mundo escuta, né? Wall Street, o nome em inglês soa bonito isso, mas a Rua do Muro. Quando quebra a Bolsa de Nova York, veja, até esse momento o Brasil era um grande exportador de café. A partir daí, os outros países, os Estados Unidos, por exemplo, param de comprar o nosso produto, que é o café, essa matéria-prima. E começa a ser estocado isso aos montes, a matéria vai sobrar, toda aquela história que vocês já viram, imagens, jogando café no mar, queimando o café para tentar recuperar o preço. Pessoal, a relação do café continua até hoje. Se você for a um supermercado, tá? Veja quanto custa um quilo de café, pegue um café que é importado, por exemplo, da Itália. Tem uma quantidade enorme de café que é importado da Itália. A Itália não tem nenhum pé de café sequer plantado naquele país. Como é que eles trazem café para cá? Primeiro, eles compram o grão brasileiro, levam até lá. Este grão é beneficiado, aí ele volta para o Brasil numa caixa, numa latinha bonitinha, e aqui é vendido por um preço enorme. Isso ainda, infelizmente, continua. Mas, para eu dar sequência àquela explicação anterior, a Rua do Muro, Wall Street, que todo mundo comenta, né? Esse nome bonito, Wall Street, lá em Nova York, ou a Rua do Muro, traduzindo. Essa bolsa, em 1929, quando quebra, o pessoal para de comprar o nosso café e as outras matérias-primas que nós temos, e o pessoal que tinha enriquecido, os barões do café, que ficaram milionários com a venda desse produto, cai a ficha dos caras. Preciso mudar de ramo. E é aí que o Brasil começa a decolar a sua indústria. É aí que a nossa indústria começa a ganhar fôlego. Inclusive, a indústria de aviões. O Brasil vai começar a inventar aviões na sequência. O que me causa espanto, e você deve se perguntar, como é que nós conseguimos produzir os melhores aviões do mundo, que é o que a Embraer fabrica, e não conseguimos produzir carro ainda? Não tem um carro brasileiro, tá certo? Então, essa questão de eu falar de carro brasileiro, eu quero chamar a atenção para mais um detalhe, eu já volto a esse ponto. Veja, tem vários produtos que você pega e está escrito lá, indústria brasileira, principalmente nos refrigerantes. A indústria não é brasileira. Feito aqui é uma coisa, mas a indústria ser brasileira é outra. Por quê? Tem uma questão jurídica. Se a indústria é de fora, mas ela está instalada aqui, quando se fabrica o produto e vende esse produto aqui, esse dinheiro vai para fora em forma de royalties, tá certo? Não fica aqui o lucro. Se a indústria fosse verdadeiramente brasileira, o dinheiro ficaria aqui e o país iria se desenvolver. Com a crise do final de 2008, que você deve estar lembrado, que você deve estar atento, muitas empresas que estavam instaladas aqui no Brasil, que colocavam lá no seu produto indústria brasileira, estavam mandando dinheiro para a sua sede, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela estava em crise. Então é uma coisa que precisa ser mudada. Veja que uma frase tem uma ideologia muito profunda. Indústria brasileira e feito no Brasil são coisas diferentes, tá bom? Pessoal, na era Vargas, o Getúlio Vargas, que tem um monte de apelidos, um deles é pai dos pobres, né? O homem que inventou a carteira de trabalho, é desenvolvida a indústria de base. O que é a indústria de base?
Pensa comigo, qualquer empresa, para se desenvolver, tem que ter uma matéria-prima. No caso, a gente chama de indústria de base, por exemplo, o aço está relacionado à indústria de base. Por quê? Ele é o alicerce. Para qualquer construção civil, você não constrói um prédio sem ter o ferro para que ele vá nos seus alicerces. Você não constrói automóvel se você não tiver ferro, não tiver aço. Você não constrói linha de trem, você não constrói ponte. Então, na era Vargas, vai se dar prioridade à indústria de base, porque ela serviria de chão, de alicerce para todas as outras que viriam posteriormente. Foi muito bem planejado isso. Você pode ter um monte de coisas contra o Vargas do ponto de vista político, mas isso foi bem planejado. Outra coisa ainda na era Vargas, tá? É o petróleo, que já vem lá de Monteiro Lobato, que muita gente só conhece o Monteiro Lobato por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o Monteiro Lobato foi um dos defensores. Quando você olhar uma placa assim antiga, do pessoal fazendo uma passeata, o petróleo é nosso, isso já vem de Monteiro Lobato, que Getúlio Vargas viabilizou politicamente para que a Petrobras, que também é uma indústria de base, por que ela é de base? Veja, o carro não vai se movimentar se não tiver combustível. Automaticamente, eu estou falando de petróleo, dá a impressão que o petróleo só é para gasolina e diesel. Você agora não tenha dúvida que está usando alguma coisa que tem petróleo. No nylon vai ter petróleo. Muitas roupas utilizam o petróleo para alguns fios. Então ele está presente na nossa vida desde o transporte à vestimenta. Então, lembre-se sempre deste momento da era Vargas, esta indústria de base, ok? A próxima etapa da industrialização brasileira está relacionada ao governo Juscelino Kubitschek, o JK. Pessoal, veja a data quando ele assume o poder, é pós-Segunda Grande Guerra. Ou seja, o mundo já estava se recuperando desse trauma que foi algo arrasador, destruiu a Europa inteira. A América ficou livre, né? O Brasil ficou livre, participou com algumas pessoas disso, mas não foi nada que prejudicou o país. Mas JK vem e faz um plano. Qual era esse plano? Crescer 50 anos em 5. Audacioso isso, né? Conseguir evoluir tanto em tão pouco tempo. Ele não conseguiu tudo isso que tinha planejado, atingir todas as metas, mas uma boa parte delas, sim. Quais foram? Daí era dar infraestrutura para aquelas indústrias de base que teve início lá no governo do Getúlio Vargas. Quais eram essas infraestruturas? Pessoal, as estradas. Nesse momento, o pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha, tá certo? Da Inglaterra, chega para o Juscelino e fala o seguinte: para eu instalar uma fábrica da Volks no seu país, eu preciso que você construa estrada. Para eu instalar uma fábrica da Ford no seu país, eu preciso que você construa estrada. Tem lógica? Caso contrário, iam vender carro para quem? Para um carro se movimentar, era necessário ter estradas. Ok? Lembra lá no início que eu falei para vocês que nós sabemos fazer avião, e até vocês viram as imagens, mas não sabemos fazer carro? Olha só o quanto de dinheiro o Brasil perde em usar uma marca de fora, usar uma marca alemã, como é a Volks, usar uma marca francesa, como é a Renault, uma marca estadunidense, como é a Ford. Por quê? O dinheiro, a maior parte do lucro do automóvel produzido aqui vai para esses países, da onde tem a origem empresa. Turma, eu não estou fazendo com vocês aqui um discurso de esquerda ou de direita. Isso é uma lógica. Veja, o país que é o dono da marca recebe royalties por isso. Pergunte para um japonês se ele compra filme da Kodak. Ele vai comprar filme da Fuji. Por quê? Para que o dinheiro fique dentro do seu país. Então, essa história que o Brasil não poderia ter desenvolvido um carro seu, tem algum problema político muito sério aí. Porque se nós sabemos fazer o avião, como eu disse,
tá? Que é muito mais complicado, muito mais difícil. Por que a gente não pode fazer um carro nosso? Por que você que vai fazer talvez engenharia elétrica, engenharia mecânica ou qualquer outra engenharia, não vai sentar com um grupo de amigos, não vai inventar um carro nacional e esta indústria vai receber um incentivo num primeiro momento e depois esse carro vai estar circulando por todo o país. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque não adianta a gente decorar quantas fábricas vieram, a data que elas vieram, se você não fizer uma analogia, certo? Fazemos o avião, mas não fazemos o carro, ok? Pessoal, você está vendo aí uma imagem de Brasília, lá no Distrito Federal. Esse é mais um feito do governo JK. Brasília, no interior do país. A capital no interior do país. Mas o que tem a ver isso, você deve estar se perguntando. Lembra que eu falei antes que o interior do país era algo isolado? Para você chegar no Mato Grosso, certo? Onde hoje é Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou chegar em Rondônia, era quase impossível. Era no lombo de burro, né? Chegava na beirada do rio, tinha que fazer uma jangada, não tinha uma estrada para chegar onde hoje é Brasília ou onde hoje estão essas capitais como Porto Velho, como Cuiabá, como Campo Grande. Aquilo era sertão, aquilo era isolado. Ainda existiam tribos indígenas que não tinham feito contatos com o chamado homem branco, o chamado homem civilizado, entre aspas, é claro isso. Então, o feito de JK, levar a capital para o interior, fez com que acontecesse o seguinte: atraiu pessoas para morar também nesses lugares. Porque a infraestrutura foi junto. A partir daí, se constrói estradas, se constrói aeroportos, ou seja, chega uma infraestrutura. Chegou a energia elétrica logo depois. Eu lembro, vou contar uma experiência que eu tive, claro, isso acaba contando a minha idade, mas nos anos 70 eu fui até Rondônia. Naquele tempo não tinha asfalto, foi uma semana dentro de um ônibus. E eu lembro que era um período de chuva. Em alguns momentos eu olhava pela janela do ônibus aquela fila de caminhão encalhado. Olha quanta coisa se perdeu, né? Mas era o início da BR, que foi logo depois construído o asfalto e a coisa funciona. Hoje você consegue transitar rapidamente de um ponto ao outro do país. É claro que a estrada não chega ainda até Manaus, a Transamazônica está abandonada, não tem uma ponte atravessando ainda o Rio Amazonas. Pense nisso. Já é um exemplo que você consegue imaginar como era nos anos 60. Não tem uma ponte que atravesse o Rio Amazonas em lugar nenhum de sua extensão. Tá certo? Então, Brasília, lembrando, é o momento que leva a infraestrutura para o oeste do Brasil, para o sertão, para aquela região que estava abandonada. Claro que ele fez isso com medo também que o Brasil perdesse essas terras, porque quem ocupa, quem está no lugar, faz uso capião e torna-se dono. Da mesma maneira que nós fizemos com o Acre. O Acre não era nosso, ocupamos, depois de muito tempo ali, passa a pertencer àquele país, com medo que os países de fora, dos outros países ao redor do Brasil, ocupassem esse lugar, esse sertão. O Brasil se obrigou a fazer isso e começa pelo Distrito Federal, por Brasília. Mais um detalhe. Uma manifestação no Rio de Janeiro, onde estava a nossa capital, qualquer erro que o governo fizesse, era fácil ir lá cobrar, né? Aí levar a capital também para o interior tornava mais difícil. É claro que hoje isso não tem mais sentido, mas durante muito tempo foi feita essa leitura. Levou a capital do Brasil para o interior, lá no meio onde ninguém consegue chegar e fazer um protesto contra o governo. Hoje não é mais possível isso porque você tem internet, tem telefone, tem a TV, isso está em todos os lares, tem o rádio de uma maneira bastante disseminada, então não faz mais sentido essa leitura, mas muita gente já fez, muitas pessoas analisaram assim. Tá bom? Pessoal, agora vamos dar uma analisada como que está a indústria hoje, a indústria contemporânea, como é que ela está distribuída em nosso país, em nosso Brasil. Tá certo? Acompanha comigo esse gráfico. Dá uma olhadinha nele. Eu juntei todos os dados do IBGE,
coloquei no programa do computador e gerei esse gráfico para que você tenha uma noção da distribuição. Veja aonde mais se concentra a indústria no Brasil. São Paulo. Perceba, o estado de São Paulo tem mais de 30% da indústria brasileira, apenas em uma unidade da federação. Veja a segunda que mais tem indústria no Brasil, Paraná, Santa Catarina. O restante tem uma percentagem muito pequena. As outras 27 unidades da federação, veja por cada fatia da pizza, esse é um gráfico de pizza, né? Como tem uma percentagem muito pequena. Isso significa o quê? Pouco emprego nesses estados, né? Isso é um problema sério. Este gráfico mostra o que acontece com o Brasil na distribuição da população. Grave-o, que nós vamos ver um mapa na sequência, não o próximo, o outro, que vai mostrar a distribuição da população. Agora veja este mapa aqui, baseado no gráfico. Baseado no gráfico, esse mapa está mostrando que nós temos a indústria concentrada no sul e no sudeste, o centro-oeste apenas nas capitais, perceba, Campo Grande, certo? Cuiabá, um pouquinho de indústria em Porto Velho, daí quase nada no restante, a não ser, olhe para Manaus, onde que tem a Zona Franca. Zona Franca de Manaus, o que é isso? O termo Zona Franca, no caso das leis brasileiras, está associado ao seguinte: uma indústria que se instala neste ponto paga menos tributo. Por isso que foi colocado aí, nesse lugar distante de tudo, certo? Porque para que os produtos ali sejam produzidos por um preço mais baixo, isso incentiva a empresa a ir até lá, porque ela faz um cálculo que compensa ir até lá, produzir essa mercadoria e depois distribuir. E é uma maneira de tentar desenvolver um lugar que está praticamente abandonado. Foi uma sacada do governo brasileiro inventar a Zona Franca. Por isso que ela está longe de tudo, porque uma mercadoria, fazendo um cálculo, é um produto eletrônico, desse que você tem em casa, qualquer um. Vamos pensar que você pagou R$200 comprando em qualquer outra unidade da federação. Na Zona Franca, você vai pagar metade ou menos da metade, por causa dos tributos. Todas as nossas coisas está embutido uma quantidade enorme de tributo. A minha camisa, a tua camisa, o teu tênis, é pelo menos 40% de tributo. Então, de cada R$100 que você ganha, que o teu pai ganha, que a tua família ganha, 40 são tributos. Isso encarece demais uma mercadoria. Então, a Zona Franca, no caso de Manaus, então é uma explicação. Se você tiver que explicar por que de repente tem uma mancha no meio da floresta amazônica industrializada. Indústria de ponta, hein? A indústria fabricando CDs, DVDs, celulares que são exportados para o mundo inteiro, veículos de duas rodas, no caso moto e bicicleta, muitas bicicletas, diversas marcas. Confira a sua, se acaso você tem uma, veja onde ela foi produzida, pegue um CD, um DVD, olhe o que está escrito ali naquela circunferência onde aconteceu a produção desse CD ou desse DVD. A grande maioria acontece na Zona Franca, tá bom? Então, fizemos a leitura deste mapa, tá certo? Agora, eu quero que você olhe para o próximo, a distribuição da população. Ele está com bonequinhos até para tornar mais didático. Lembrou do anterior, onde que tinha bastante indústria? Veja que a coisa se repete também nesse. Onde tem bastante população, é claro que é o lugar que tem indústria. A indústria é um atrativo. No caso, São Paulo, a UF, a unidade federativa mais industrializada do Brasil, é a que mais tem gente, a que mais concentra, a que atrai o migrante de todos os lugares. Já trabalhamos esse tema migração. No caso, a pessoa vai até lá porque ela precisa do emprego, ela precisa do trabalho. E, por enquanto, ainda São Paulo é um polo que puxa, que atrai. E o restante do Brasil, extremamente rarefeito. No caso do norte, por exemplo, tirando Manaus, tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Isso se repete aonde? Em Rondônia, isso se repete no Acre, isso se repete no Mato Grosso do Sul, idem para Tocantins e idem para Goiás. Tudo bem?
Pessoal, agora vamos comparar os dois mapas juntos. Está aí um do lado do outro. É interessante que você preste atenção e mentalize, porque se eu fosse juntar todas as informações em um só, ficaria muito poluído. Então eu tive que fazer os dois para que não ficasse tão poluído e você conseguisse entender melhor. Veja, registre isso. Mais indústrias, mais população. Menos indústrias, menos população. E aonde tem mais indústrias, automaticamente tem mais infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? Desde a comunicação, pense aonde está instalado os meios de comunicação do Brasil, as grandes revistas, as grandes emissoras de TV. Pense aonde está instalado a maior parte da indústria automobilística. Em São Paulo e no Paraná, que é o segundo polo automobilístico do Brasil. Mas muito longe de São Paulo. Né? O Paraná tem pouquíssimas indústrias perto do que existe em São Paulo e a produção que existe também nesta região. Automaticamente, São Paulo é o maior consumidor de energia deste país, para que essa indústria funcione. A Fiesp, quando você estiver na Avenida Paulista, quando você enxergar uma fotografia ou um filme que mostra a Fiesp na Avenida Paulista, a Federação das Indústrias, pense que ali está concentrado uma boa parte do PIB brasileiro. São Paulo concentra quase 1/4 de todo o dinheiro que existe no país. Isso significa o quê? Que está mal distribuído. Está mal distribuída a população, como você observa nos mapas, está mal distribuído as indústrias. Isto, quando você concentra indústria num lugar só e quando você concentra pessoas num lugar só em grande quantidade, gera problema de trânsito. Você sabe que São Paulo tem todos os dias no mínimo 100 quilômetros de engarrafamento. Você consegue imaginar você entrar numa fila de engarrafamento de 100 quilômetros, perder 2, 3 horas num percurso que você ia fazer no máximo em 40 minutos? Calcule quanto de combustível é queimado de maneira desnecessária, porque aquele caminhão, aquele carro está ali andando lentamente 4, 5 vezes no mesmo semáforo. Muitas indústrias começam a fugir de São Paulo por esse motivo. A pessoa faz o seguinte cálculo: peraí, para eu sair daqui com uma carreta e entregar o meu produto, o meu motorista vai ficar 2 horas só para sair do município. Então, vou me instalar um pouco mais longe, até posso andar um pouco mais, só que eu chego antes e entrego o produto antes. Este problema da concentração e da falta de planejamento que o país teve nas últimas décadas, que é uma falta de planejamento tremendo em estradas, no caso, para o caminhão, as BRs, né? Estradas de ferro e a hidrovia, que foi comentado bastante isso na aula que nós falamos da hidrografia. Você pode estabelecer a relação, como isto prejudica o país, como isto faz mal, ok? Vamos dar uma olhadinha agora na indústria, ou seja, na distribuição da indústria no mundo. Acompanhe comigo, vai fazendo uma leitura aí. Olha primeiro São Paulo, tem um desenho de uma indústria. Agora compare essa industrialização do Brasil, que São Paulo está representando, com a indústria nos Estados Unidos, na Europa e na China. Perceba que nós estamos muito longe ainda de ser um país totalmente industrializado. Nós temos que inventar os nossos próprios computadores, nós temos que inventar ainda o nosso próprio carro, certo? Para poder exportar isso. E na faculdade, você vai passar no próximo vestibular, eu tenho certeza, você tem que sair de lá inventando um novo produto, sendo um criador, sendo um inventor. É só imaginar os grandes inventores que estiveram aí. Eles produziram mercadorias, o qual o seu país se desenvolveu. Foi assim com o Ford, inventou o carro Ford, né? É só pensar no Bill Gates, é só pensar no Steve Jobs. Esses produtos que eles vendem para o mundo inteiro, eles criaram. E aonde que eles criaram? No começo, alguns nem terminaram a faculdade, mas tiveram um início, certo? E a partir daí teve um produto que foi industrializado e foi vendido. Vale a pena mesmo, ok? Pessoal, encerramos mais uma aula. Industrialização. Vale a pena, fique atento, acompanhe as notícias para que você se mantenha atualizado e uma boa prova, bom vestibular. Até mais, a gente se vê.